quando nós deixamos de dizer verdades, de que o Senhor ainda cura, de que o Senhor ainda faz milagre, de que o Senhor ainda liberta, de que devemos nos mover pelo fruto do Espírito, quando nós deixamos de compartilhar estas verdades, aqueles que estão ao nosso redor se perdem e nós deixamos de ser referência. E talvez, nesse momento, você comece a se perguntar: como eu resolvo toda essa dificuldade? Seremos referência para a nossa parentela e para os nossos filhos quando nos entregarmos totalmente ao desejo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo no cuidado, no zelo, na correção, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Voltaremos a ser referência quando amar a Deus sobre todas as coisas for maior do que fazer aquilo que o meu eu diz que é o que tem que ser feito. Olá pessoal, meu nome é Demétrios, sou pastor de juventude aqui na PIBVP e hoje no Culto da Família nós vamos falar sobre referências baseados em Salmo 78. Vem com a gente, que Deus te abençoe e compartilha e curte. Não há lugar no mundo, não há empresa, não há lugar no mundo em que a gente pode ver algo que se assemelhe a isso. De pais servindo com filhos, de crianças, adolescentes servindo com adultos, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, em prol do mesmo objetivo. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, só na igreja do Senhor. É motivo de alegria. Motivo de alegria poder servir a esse Deus maravilhoso que nos dá essa oportunidade. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Muito bom. Abram suas Bíblias aí em Salmos 78. Salmos 78. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E a nossa reflexão, ela vai ter como ponto principal esses versículos, mas olhando para todo o Salmo 78. Antes de ler, eu gostaria de orar com você. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite em que nós podemos cantar o Teu louvor, a Tua majestade, a Tua grandiosidade, o Teu poder, a Tua autoridade. Senhor Deus, é para isso que nós fomos chamados. E o Senhor ainda nos chama, nos convida a pregarmos a Tua palavra, sermos responsáveis por isso. Senhor Deus, nos usa de forma poderosa nesse tempo. E quanto a mim, Pai, que traria a palavra nessa noite, que seja um tempo de crescimento para todos os meus irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão na internet, e que seja um tempo de crescimento para cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Antes da gente ler o texto, tem um recadinho. Sábado tem 1+1, ok? Então você, adolescente, jovem, 1+1, tá bom? E nós teremos o 27+. Você que tem mais de 27 anos também pode participar com a gente, um grande evento, vai ser muito legal, vamos assistir um filme muito bom. Então você já está convidado, ponto, fiz aqui a minha divulgação, tá? 1+1 e 27+ nesse sábado. E domingo tem TPM, tempo para meninas, para as meninas adolescentes, apenas meninas, adolescentes e jovens da nossa igreja. Se você quiser convidar também, pode. Bênção! Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes,
para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmo de Asaf. Esse bloco de salmo faz parte do livro 3 de Salmos. Salmos são divididos em 5 livros e isso faz parte do 3º livro dos Salmos. E é uma coletânea de escritores. Não é apenas um escritor, mas são vários escritores que vão escrevendo esses salmos. E são salmos pré-exílio. Então são salmos que são escritos antes da ida do povo para o exílio babilônico. E aqui cabe a primeira observação desse salmo, que se recomendações fossem ouvidas e fossem colocadas em prática nas nossas vidas e na vida daquele povo, com certeza o povo não iria para o exílio babilônico. E por isso, ouvir conselhos, seguir orientações, servem para que nós não entremos em furada. A estrutura desse salmo é a seguinte: de 1 a 7, recomendações. Versículo 8, por que foram feitas essas recomendações? Versículo 9 a 64 são exemplos sobre Efraim, que é uma citação de 2 Reis 18, versículo 12, e o êxodo, o período do povo no deserto. E por último, do versículo 65 ao 72, ele fala sobre a restauração. É um salmo muito rico, é um salmo com muitos detalhes, é uma aula de como instruir o povo e para nós instruir também. E por isso ele é identificado como um salmo didático. E aqui está toda uma estrutura desse salmo. Entendemos do que ele trata? Entendemos qual é a sua estrutura, entendemos onde ele está localizado e entendemos para que ele foi criado. Ele é um salmo didático, como um pai que orienta ao seu filho. E hoje, no culto da família, nós vamos pensar dentro dessa estrutura. Mas se eu pudesse definir este salmo em apenas uma palavra, a palavra seria obediência. E este é o princípio que está por detrás desse salmo. Esse é o ensinamento que essa parábola que o autor, que Asaf, diz que fará. É este ensinamento, é este princípio que ele está tentando esconder. Obediência. E por isso, partindo deste princípio de obediência, se você é pai ou é mãe, ou se é solteiro, ou se é casado e não tem filhos, é importante que nesse momento você abra o seu coração, porque mesmo que a maioria dos exemplos que eu venha a dar hoje esteja relacionado à paternidade, à maternidade, você também nesta noite precisa estar com o seu coração aberto a esse ensino, porque hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu tenho um vídeo para passar para vocês e depois eu quero dar um outro exemplo do que eu vi essa semana que motivou a construção desse sermão. O vídeo. I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. Are you talking about your mother? I mean, my mom has more followers than my sister. It's your mother. What difference does she make? What do you care if she has followers or not? It's your mother. Can anyone tell me like what I would talk to my mom about if she's not going to be making me relevant? Yeah, like, hi, Mom. Now I have a career and I'm famous. Like, that's what happens when you get famous. You cut people off. Seriously? I mean, everyone's upset with it, maybe because you guys aren't relevant either, so you don't understand.
Ficou claro para vocês? Conseguiram pegar todo o I contexto? don't talk to my family. Ficou muito rápido? É porque ele fala muito rápido mesmo. Fala mais rápido do que eu. Eu encontrei alguém. Mas para vocês entenderem, eu vou fazer aqui uma explanação. Esse é um jovem youtuber, tiktoker, na verdade. Ele faz um grande sucesso. E ele está falando ali que ele não se comunica com os seus pais. Por quê? Porque eles não são relevantes. Eles não têm seguidores. E aí o repórter, né, o responsável pelo programa, pergunta, mas a gente está falando da sua mãe? Ele falou, mas a minha mãe ainda tem mais seguidores do que a minha irmã, mas se minha mãe fosse relevante, ela estaria aqui, não eu. E aí o cara fala, é sério isso mesmo? Você está falando da sua mãe? Ele diz, é. E aí as pessoas começam ali a fazer aquele burburinho, e aí ele fala, bem, se vocês que estão reclamando aí, provavelmente é porque vocês também não são relevantes e não conseguem entender como eu estou pensando. E aí ele faz aquela cara ali no final e tal. Enfim. Internet, tá, gente? Internet, ok? Beleza. Esse cara tem milhões de seguidores, tá bom? A segunda coisa é, essa semana eu estava fazendo uma visita, essa semana eu vim segunda-feira e terça-feira eu vim menos à igreja. Eu fiz uma visita, na segunda fiz um atendimento, na terça-feira fazer uma outra reunião com um grupo. E esperando a minha condução, eu estava olhando umas meninas na praça. E as meninas estavam se filmando, ok? Elas estavam fazendo aquelas dancinhas, né? Aquelas dancinhas. Sabe as dancinhas? Já viram meninas andando na rua assim, fazendo dancinha? Então, estavam fazendo dancinha. E aí, na hora que eu estava olhando aquela dancinha, eu olhei e falei, gente, será que os pais sabem o que elas estão filmando, gravando? Porque não eram danças normais, entende? Vocês entendem bem o que eu estou dizendo, né? Entendem, né? Não eram danças normais, eram aquelas danças. E aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, elas não estão nem constrangidas, estavam na praça, os ônibus passando, todo mundo na rua, e elas estavam dançando, se filmando e rindo, e paravam, gravavam de novo. E eu fiquei pensando, gente, será que elas têm noção do que elas estão fazendo? Será que elas conseguem entender o que elas estão fazendo, que está todo mundo olhando? Isso é muito natural no dia de hoje. É muito normal no nosso cotidiano nós vermos pessoas como essa que nós vimos. Mais do que até nós imaginamos. É muito normal nós vemos pessoas andando na rua e fazendo essas dancinhas de forma aleatória. No shopping, na escola, na rua, na porta da igreja, dentro da igreja. Mas quando acontece na igreja, a gente dá uns apertos. Mas isso é mais normal e mais natural do que a gente imagina. E é natural, por vezes, irem contrários aos ensinamentos. É natural, por vezes, irem contrários a valores ou coisas do tipo. E a pergunta que eu preciso fazer nessa noite, depois de ler esse salmo, depois de entender toda a estrutura desse salmo, olhar para a nossa vida, eu preciso fazer algumas perguntas, são perguntas que tomam o meu coração. Quando é que nós deixamos de ser referência? Quando é que nós deixamos de ser referência? Quando os ensinamentos deixaram de ser ouvidos? E essas duas perguntas têm tudo a ver com o que nós lemos. Essa pergunta é uma pergunta extremamente atual, que eu e você precisamos fazer todos os dias. E a primeira resposta que me vem à mente, olhando para o Salmo e olhando para toda essa estrutura, tentando responder essas duas perguntas é: nós deixamos de ser referência quando nós deixamos de ouvir as instruções. É o que diz no versículo 1 e 2. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Deixamos de ser referência quando nós deixamos de ouvir as instruções. Esse salmo é um salmo em que Asaf, ele está entrando no templo. Pensa comigo, ele está entrando no templo e ele recebe aquele grande número de pessoas, então ele recebe para todo mundo e começa a relembrar esse povo sobre as maravilhas que o Senhor tem feito. E Asaf declama esse poema, esse salmo, fazendo com que um povo lembre e relembre das coisas que Deus instruiu.
E Asaf está dizendo, povo, tenham importância ao que vocês estão ouvindo com relação às orientações. Esse salmo é um convite a aprender a sabedoria. Os exemplos citados por Asaf nesse salmo são exemplos relacionados a um grupo do povo que esqueceu das orientações. Efraim esqueceu da promessa que havia feito e na hora da guerra correu. Ele fala sobre o povo que está no deserto e ele dá ali, lembra ao povo do que o povo fez no deserto, esquecendo das alianças que foram feitas. Todos os ensinamentos e exemplos, todos os exemplos são relacionados a ensinamentos esquecidos pelo povo. E a lei, ou a instrução que o Salmo fala, era o que fazia o povo hebreu ser um povo diferenciado, seguir a lei, ser orientado por ela, obedecer a essa lei, é o que fazia esse povo ser visto de forma diferente. As instruções estão aí. As instruções estão fáceis de serem acessadas. Mas a grande pergunta que eu preciso fazer também nesta noite é: por que, por vezes, é tão difícil lembrar das orientações e direcionamentos que o Senhor nos dá? Como, por exemplo, ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma instrução, é uma orientação. E por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, como diz em Timóteo. A Bíblia nos instrui, a palavra de Deus nos instrui a não deixar de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de noite e de dia. Como diz Josué, é uma orientação que por vezes nós esquecemos. O Senhor nos orienta a conduzir os humildes na justiça e lhes ensinar os seus caminhos, como diz em Salmo 25. E por que para mim é tão difícil lembrar disso? Porque esse ensinamento passa diante de mim e eu logo esqueço dele. A palavra de Deus nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. A palavra de Deus nos instrui dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deixamos de ouvir a instrução quando a instrução da Bíblia se tornou secundária em nossas casas e em nossas vidas. E é por isso que nós deixamos de ser referência. Porque aquilo que nos faz diferente, que é a obediência na palavra, esquecemos. E ao esquecermos, passamos a ser como qualquer outro. O segundo motivo que me leva a entender que nós deixamos de ser referência é quando nós escondemos as verdades dos nossos filhos. Como diz no versículo 4, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mais uma vez, esse salmo, ele está olhando para um ensino. Ele está sendo um salmo didático, ele está lembrando ao povo: olha, prestem bem atenção, não repitam os erros do passado. Não se comportem como aqueles que erraram no passado. Lembrem-se da aliança que o Senhor fez. Lembrem-se de tudo que o Senhor já falou com você. Esse era o ensinamento que Asaf estava passando para o povo. E quando eu falo em verdades aqui, eu não estou dizendo de coisas que nós falamos sobre a Bíblia. Não são de coisas que eu sento ao lado dos meus filhos e explico. Não são coisas que eu sento no meio da juventude e falo. Não é apenas isso. Mas também é quando nós deixamos de viver. Quando nós deixamos de viver uma vida baseada na verdade que é a palavra de Deus. Isso também é esconder a verdade aos nossos filhos. Quando não educamos de acordo com a disciplina do Senhor e ao caminho do Senhor, como diz em Efésios 6,4, e nós trocamos
instruir no caminho por não podemos traumatizar, como diz o teórico da vez. Nós deixamos de ser referência quando deixamos de ensinar com persistência aos nossos, conversando sobre instruções, quando estiver sentado à casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar, e nós trocamos tudo isso por deixar que youtubers, por deixar que tiktokers, por deixar que telas de telefone, por deixar que professores eduquem o seu e o meu filho. Quando nós permitimos que outros ou outras coisas assumam o nosso papel de instrução, nós estamos colaborando para que nós deixemos de ser referência. Quando nós deixamos de dizer verdades, de que o Senhor ainda cura, de que o Senhor ainda faz milagres, de que o Senhor ainda liberta, de que o dízimo é obediência, de que devemos nos mover pelo fruto do Espírito. Quando nós deixamos de compartilhar estas verdades, aqueles que estão ao nosso redor se perdem. E nós deixamos de ser referência. E talvez, nesse momento, você comece a se perguntar: como eu conserto isso? Como eu resolvo toda essa dificuldade? Voltaremos a ser referência quando amar a Deus sobre todas as coisas for maior do que fazer aquilo que o meu eu diz que é o que tem que ser feito. Consertaremos as coisas quando obedecer a palavra for muito maior do que o desejo do meu eu. Seremos referência para a nossa parentela e para os nossos filhos quando nos entregarmos totalmente ao desejo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo no cuidado, no zelo, na correção, na palavra, no amor, na fé e na pureza. E assim, quando nós reverenciarmos a Cristo como Senhor em nosso coração, nós iremos ficar preparados, porque Deus enviará pessoas para que nós possamos dizer qual é a esperança que está em nós. Voltaremos a ser referência quando tudo que pensarmos, tudo que desejarmos fazer, seja único e exclusivamente agradar ao Senhor. E aí, nós não precisaremos ficar preocupados sobre o que os nossos filhos estão fazendo em nossa ausência. Nós não precisaremos ficar preocupados sobre aquilo que os nossos filhos estão fazendo quando nós não estamos vendo, porque quando nós formos as referências deles, quando nós formos as referências daqueles que estão ao nosso redor, nós teremos a plena convicção de que o que tinha que ser ensinado, foi ensinado. A escolha de obedecer passa a ser deles. Mas essa convicção de que nós obedecemos ao Senhor, falamos da palavra, vivemos a palavra, trará para nós um referencial que está em Cristo. E aqueles a quem nos olharem, verão esse referencial em nós. Eu quero orar com você mais uma vez e agradecer a Deus por esse tempo. E louvar ao Senhor porque Ele ainda nos dá a oportunidade de mudarmos comportamentos. Porque Ele ainda nos dá a oportunidade de fazermos diferente. Não permita que nada em ninguém eduque o seu filho. Não permita que nada em ninguém seja uma referência maior do que a sua na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você foi chamado para ser sal e ser luz. Não se pode esconder a luz embaixo da cama. E o sal, se não salgar, de nada mais serve, se não ser jogado no chão e ser pisado por homens. Se você é sal, se você é luz e entende que você tem essa função, tenha coragem. Assuma essa posição. Adolescentes, jovens, pessoas que estão ao nosso redor estão se perdendo, porque por vezes nós deixamos de agir como nós devemos agir. Preguem a tempo e fora de tempo. Falem da palavra do Senhor ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho.
Sejam referência na palavra ao corrigir, ao ensinar, ao instruir, para que seus filhos, quando lembrarem, a primeira pessoa que eles lembrem de referência seja você. Porque Deus te deu essa função. Deus te colocou no lugar onde você está para isso. Assuma e fique firme. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo em que nós podemos colocar diante do teu altar, celebrar ao Senhor de forma grandiosa e maravilhosa. Mas principalmente, quando a tua palavra é lida, quando ela é compreendida, o Senhor nos dá a possibilidade de mudarmos. O Senhor nos dá a possibilidade de fazermos diferente. O Senhor nos dá a oportunidade de corrigirmos erros. De forma especial, Senhor Deus, eu peço a tua ação sobre a vida dessas 3 pessoas citadas. Esse rapaz do vídeo, Senhor Deus, eu não conheço a sua história, mas aquilo que nós vimos talvez seja a referência da falta de uma ação paterna, de uma ação materna, ou da ausência de valores. Senhor Deus, eu não sei, mas a partir do momento em que esse vídeo chega até nós, um vídeo já antigo, mas que chega até nós, Pai, meu coração se move na direção desse jovem, Senhor, que ele tenha um encontro avassalador contigo, e que ele possa, Senhor Deus, colocar a vida dele diante do teu altar, se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, e que ele possa ele possa a partir de agora, não dar mais testemunho que ele deu, mas dar testemunho da transformação que o Senhor executou na vida dele. Cuida dos pais dele também, Senhor Deus, essas meninas que eu vi, Senhor, cuida delas, que elas também tenham um encontro contigo, um encontro que as transforme, e que a falta de zelo que elas demonstraram naquele momento seja igual, Senhor Deus, no sentido de estarem disponíveis para apresentar o teu evangelho. Com a mesma coragem, elas possam fazer isso. Senhor, e quanto a nós, que entendemos a tua palavra a partir da ação do Espírito Santo, que a gente possa entender e se apoderar daquilo que o Senhor já nos deu, que é a autoridade vinda do Espírito para impactar vidas, que nós amemos ao Senhor mais do que o nosso eu, que nós façamos a tua vontade acima de qualquer coisa, que nós amemos a tua lei, porque ela é poder para salvar, para resgatar, para transformar, que nós continuemos a declarar todas as maravilhas da tua lei. Nos muda, Senhor Deus, nos transforma, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.